Olá, como vai? Estamos chegando em mais um consultório de família ao vivo. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Que a paz de Deus reine aí em sua vida, onde você estiver. Tem gente em tantos lugares diferentes, gente com a TV ligada, a internet, fazendo alguma outra coisa, mas que esteja nos ouvindo. E nós estamos aqui orando e acabamos de orar antes de começar o programa, nos entregando a Deus, entregando você também ao Senhor, querendo que Ele te visite, te leve paz, te leve esperança. Que você esteja, então, certo de que o Senhor te olha, que os olhos do Senhor repousam sobre você. Que haja graça e poder da parte de Deus em sua vida. Bem-vindos a mais um programa hoje com você na companhia. Isso nos faz muito felizes. Bem-vindos. O tema de hoje é um tema que nós escolhemos justamente porque tantas pessoas nos pedem ajuda no dia a dia e tantas pessoas estão sofrendo, abatidas. E a causa principal da nossa conversa hoje é em torno dos traumas e da depressão. Eu sei que tem muita gente que gosta de quando o consultório de família fala especificamente sobre relacionamento, sobre homem e mulher, na vida conjugal, a relação no casamento, com os filhos também. E nós estamos sempre mesclando aqui estes temas com outros, como este de hoje. Porque nós sabemos que muitas famílias estão se desestruturando porque os seus indivíduos que compõem esta família estão doentes, estão olhando para trás, estão olhando para si, estão olhando para suas agonias e não dão conta do que está em torno, do que pode ser oferecido para a sua família, porque não dão conta de si. Então, nós estamos sempre trabalhando de misturar os assuntos para atender a você que tem interesse em olhar para ao redor e pensar, refletir, e agora? O que eu vou fazer diante daquilo que eu sei e que eu posso fazer? O que posso fazer? Que você, então, participe do nosso programa de hoje, mandando o seu e-mail, tweetando, perguntando, fazendo parte. Você que já, durante o dia, participou com a gente pelo nosso Facebook, então, já trouxe aqui algumas perguntas para você. E hoje temos a participação de 2 psiquiatras. Um só não foi suficiente, trouxe 2 para te ajudar. Então tá bom. Doutor César Vasconcelos de Souza, bem-vindo mais uma vez. Oi, Darleide. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estou contente hoje de participar com o colega, doutor Irineu, aqui. Vai ser muito bom. É isso, doutor Irineu, bem-vindo. Primeira vez aqui no consultório de família, mas de público eu já vou dizer, provavelmente uma série aí pela frente, porque quem vem, toma dessa aguinha que tem aí nessa caneca, tem que voltar. Volta, né? Bem-vindo. Muito obrigado. Bom É ter uma aqui satisfação estar aqui e, se pudermos responder as indagações que estiveram ao nosso alcance, estamos às ordens. Muito bom, bom tê-los. Você de casa, então, fique esperto, mande suas perguntas. E hoje eu tenho um presente para você. Hoje me pediram para eu dar um presente para você, para o programa dar um presente para você. Eu disse, eu acho que eu não tenho um presente bom. Aí alguém disse, deixa que eu dou. Sabe que algumas vezes eu mando aqui um abraço, um carinho, agradeço você que é anjo da esperança, você que cuida da gente, você que nos ajuda a fazer o que temos feito no dia a dia, tudo o que acontece aqui no Novo Tempo tem a sua mão, tem o seu jeitinho, tem a sua oração, tem a tua oferta também. E você já sabe que os apresentadores aqui da Novo Tempo sempre tem um carinho de uma loja, de alguém que nos veste, que manda uma roupa, depois a gente tira com todo cuidadinho, não pode nem usar perfume. E aí devolve bonitinha e nós somos abençoados por essas pessoas. Quem cuida de mim aqui no programa, na maioria das vezes, são algumas amigas e o nome da loja é Van Sol Modas, aqui em Jacareí. E quantas vezes vocês, meninas, têm sido incríveis com a gente, eu não tenho como agradecer. E vocês ainda me dão um presente que eu posso dividir com o meu público. Sabe a camisa que eu estou usando hoje aqui? A blusa, essa que está brilhando aqui, bem bonita? Então, para você que vai retweetar o link de hoje no nosso Twitter, retweetando a informação que está ali, no final do programa, eu vou mandar de presente para você amanhã. Eu mando para você pelo correio, claro. E aí você, quem sabe, pode ser você, menina, participando aqui com a gente hoje. É o nosso presente bem diferente hoje aqui. Participe com a gente. Bem-vindos. Vamos lá, doutor Irineu. Vamos falando do tema principal de hoje. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem assim, eu tenho traumas. Por que esse sofrimento? Por causa dos meus traumas. E parece que cai no nosso cotidiano falar assim. O que é exatamente sofrer um trauma? O que é esse evento? O que gera isso? Vamos começar a conceituar. Bem, o trauma é sempre o resultado de uma experiência que infligiu sobre alguém
alguma coisa extremamente séria. O trauma, ele, na sua natureza, é considerado um dos precursores maiores do estresse. Por isso existe a classificação diagnóstica de estresse pós-traumático. Quando é que você, traumatizado, adquire esse trauma? Sempre com relação a um ato que você sofreu ou um ato que você presenciou, ou perdas enormes que, de repente, desestruturaram a sua família, o seu meio. O maior de todos os traumas advém sempre do ser humano. A gente pensa num terremoto, por exemplo, numa tsunami, gravíssimo. Mas a guerra é a principal causa dos traumas em todo o mundo. Para termos uma ideia dos soldados que voltaram aos Estados Unidos, depois de haverem servido no Iraque e servido também no Afeganistão, 14 mil se suicidaram por não conseguirem, após os traumas sofridos na frente de batalha, reassumir o seu papel produtivo, normativo dentro da sociedade. Não conseguiram se reinserir. Ok. Então, vou pedir para a Aline, para o Diego, jogar aí na tela, uma primeira tela que nós temos. Então, só para deixar bem claro qual é a definição do trauma, que é exatamente isso que o doutor Irineu disse, e ele me pediu para que, então, nós colocássemos isso na tela. Vamos lá, Diego, joga aí para mim, falando sobre o trauma psicológico, que é dano decorrente de uma situação excepcionalmente ameaçadora ou catastrófica. Desencadeia intensificação do medo, conduzindo ao estresse, gerando mudanças cerebrais, comprometendo o comportamento e a forma de pensar. A vítima evitará reviver experiências que remetam ao episódio traumático. Também poderá desencadear processo depressivo e ou ansioso, doutor César. O que mais, quantas vezes nós então nos deparamos com este diagnóstico, né? Nós como vítimas, revivendo experiências e adoecendo hoje. É importante a gente pensar também de que, quer dizer, o trauma psicológico, ele é, só ampliando um pouquinho, o doutor Irineu falou, quer dizer, ele é um evento que machuca o psiquismo do indivíduo, que machuca o lado emocional do ser humano, e a gente precisa pensar também para tentar entender como que esse indivíduo reage ao trauma, que pode ser uma coisa mais light, mais leve, até uma coisa super catastrófica, como um estupro, uma guerra, uma violência, uma bala perdida, assim, né? Então, quer dizer, existe o evento que produz o trauma e existe a pessoa que responde a esse trauma. Então, é também importante, na tentativa de ajudar esse indivíduo, entender o efeito do trauma nesse indivíduo, entender de que os mesmos traumas podem produzir respostas diferentes e pessoas diferentes. Então, algumas pessoas podem ter mais resistência para certos traumas do que outras pessoas. Então, a gente tem que considerar esse lado aí, porque se vamos ajudar uma pessoa que sofreu um trauma e que tem uma estrutura de personalidade frágil já desde pequeno, então temos que usar um tipo de abordagem para ajudar essa pessoa. Talvez vai ser mais demorado, pode ser, talvez vai ser mais abarcante essa ajuda, mais intensiva. E se a pessoa tem melhores resistências para lidar, tem melhores recursos interiores no psiquismo dela, então talvez seja menos complicado ou menos duradouro o processo de ajuda, né? Mas realmente os traumas vão produzir, então, também outra coisa interessante que os especialistas em estresse já verificaram, é de que existe o fator trauma objetivo em si. Exemplo, alguém foi estuprado, alguém veio de uma guerra, como o doutor Irineu falou, então esse é um evento traumático, forte, marca o psiquismo, pode levar à depressão e outros transtornos mentais. E também existe o fator, às vezes, o fator subjetivo, simbólico, o que aquilo representa no mundo emocional daquela pessoa. Por exemplo, a pessoa foi demitida do emprego por um patrão autoritário, né?
que era abusivo, moralmente falando. Então, se esta pessoa, se esse funcionário que foi demitido, já lá na infância tinha um pai abusivo, então vai ser essa demissão, quem sabe 20 anos depois da infância, 30 anos depois, vai ter uma repercussão emocional muito traumática nesse indivíduo. Então, a explicação não é só porque foi demitido, ficou com essa depressão, é porque aquela demissão já tocou numa ferida que existia dentro desse indivíduo e que aí sangra na vida adulta. Então, a gente tem que dar uma olhada para esse todo, né? Ok. Então, vamos chamar a próxima tela. É importante salientar, diz o doutor Irineu. Vamos lá, Diego. Importante salientar. Então, o doutor Irineu vai comentar. Condições pós-traumáticas, estresse, ansiedade e depressão não surgem na vida humana por uma escolha. O que dizer disso? Muitas vezes dá a impressão, há uma coisa muito interessante quando você recebe familiares de pacientes, um depressivo. Há familiares que trazem o deprimido ao consultório e ele sofreu, infelizmente já, 3 tentativas familiares de ajuda, mas uma, eu diria, pior do que a outra. A primeira tentativa familiar com, muitas vezes, o deprimido e traumatizado é amor, cercá-lo de amor. Então, olha, você vai passar um tempo lá na fazenda da tia Carlota, fica lá 2 meses, assim você esquece tudo, fica no meio da natureza, o outro quer levar para a praia, o outro quer dar uma viagem para o exterior, enfim, vamos ajudá-lo de alguma maneira a superar isso. Aí vem a decepção, porque eu brinco sempre, se ele sair, ele foi apenas bronzear, foi para a praia, ele foi bronzear a depressão e voltou. Voltou como saiu. Tem até um pensamento que diz que aqueles que atravessam os mares mudam de ares, mas não mudam as mentes necessariamente. Isso mesmo, não muda as mentes. Então volta com a mesma mente, claro. Aí tem sempre alguém da família que é mais proativo, que diz o seguinte, olha, vocês estão dando muita moleza para esse indivíduo, esse camarada aí está se aproveitando, a gente já deu tudo, a gente já levou para viagem, a gente gastou um monte e não adiantou nada. Eu hoje vou ter uma conversa com ele e eu vou colocar as coisas em dia. E faz um programa mesmo para o indivíduo. Olha, amanhã você vai acordar às 7 horas, vai tomar o seu café às 7h15, você vai fazer um programa de exercício, vai andar não sei quantos quilômetros, você vai não sei o quê, e faz um programa para o sujeito. Lê do engano. Não vai acontecer nada disso. O programa vai ficar no ar e ele vai continuar no escuro, se puder, sem conversar com ninguém, quietinho, de luz apagada de preferência, né? Ali, quieto. E o terceiro e última tentativa familiar é o inverso disto. É dizer para o indivíduo, olha, todo mundo está saindo. Você quer ir com a gente? É evidente que o indivíduo não tem condições. Não. Então você fica. Você fica porque a nossa família não vai parar por causa de você. E o deixa lá e a família vai, então, cuidar dos afazeres. Então, eu sempre digo, você não pode pretender que este amor, nesse momento, sirva como cimentação de uma depressão. Você não pode pretender que bronca sirva de referência para uma depressão e também você não pode pretender que indiferença cure depressão. Quer dizer, as 3 tentativas, embora muito bem intencionadas, são desastrosas. Ok, você está ouvindo hoje Dr. César Vasconcelos de Souza, que já vem sempre aqui com a gente, pelo menos uma vez por mês, graças a Deus. Também mais um convidado hoje, estreando aqui no nosso programa, Dr. Irineu, 2 psiquiatras. Tem muitas perguntas aqui que já chegaram para a gente, muitas. Eu só vou então passar um pouquinho mais para nós irmos repassando o tema e então eles vão começar a responder as perguntas. Mas o tempo eu já vou avisando, vai ser pouco. Vamos lá. Ansiedade. O que dizer então da ansiedade? E ainda vai ficar para dizer no programa de hoje, se esses 3 passos não funcionam, o que funciona? O que funciona. Tá? Então fica aí, nós estamos só passando para você sobre o que é o trauma, a depressão, a ansiedade. Nós vamos retomar, se esses 3 passos, cuidados familiares, não funcionam desta maneira, então, o que funciona? Né? Essa é a pergunta que não vai calar.
Ansiedade. Dieguinho, joga aí no vídeo para a gente então passar essa lista. Ocasionada por traumas psicológicos, relações interpessoais tumultuadas, ambiente familiar hostil, deficiências sensomotoras, audição, visão, locomoção, transtornos bioquímicos cerebrais, hormonais, traumatismos crânioencefálicos e outros. Ansiedade ocasionada por... O que dizer sobre a ansiedade, doutor César? É bem importante a gente fazer aquela diferença, né, Irineu, de que a ansiedade, todo ser humano tem ansiedade. Como todo ser humano tem temperatura corporal. Sim. Agora, nem todo ser humano tem ansiedade alta ou ansiedade excessiva, que nós chamamos de ansiedade patológica, febre, né? Alguns vão ter infecção emocional, né? Sim. Que é o caso. Então, isso é... Inclusive, eu gosto de usar a palavra também angústia, é um assunto, angústia humana é uma coisa que eu gosto de estudar sobre esse assunto. E a gente sabe que os filósofos usam a palavra angústia existencial, né? Se a gente vai na Bíblia, você vai, por exemplo, no livro de Naum, capítulo 1, verso 9, a última parte, na minha Bíblia diz assim, não virá angústia segunda vez. Então, a primeira é esta, quer dizer, a primeira é esta que todos nós estamos vivendo aqui. Deus criou o ser humano nesse patamar, nós caímos para aqui, estamos vivendo nessa era de lutas internas e externas, né? E o plano de Deus é Jesus voltando a restaurar aquele nível anterior. Então, neste primeiro momento aqui, todo mundo tem angústia existencial, que é o buraco no peito pela perda da presença direta de Deus, né? Então, em cima disto, dessa angústia existencial, existe então a ansiedade excessiva que vem por traumas, que vem por problemas da infância, que vem por... outras situações traumáticas da vida. Então, a gente vai olhar essa ansiedade excessiva nas pessoas que aparecem de maneira diferente. A ansiedade excessiva pode aparecer explicitamente como ansiedade generalizada, é um tipo de transtorno, pode aparecer canalizada por outras manifestações como fobias, que são os medos, fobia simples, fobia social, pode aparecer como toque, transtorno obsessivo compulsivo e de outras maneiras. Então, a gente tem que olhar também, outra coisa importante, esse paciente ansioso que vê o consultório, ele tem ansiedade traço ou ansiedade de estado? A ansiedade de estado é uma ansiedade alta, temporária, em função de alguma situação que está ameaçando ali a segurança pessoal. Exemplo, uma entrevista para o emprego, uma prova de vestibular, um teste no Detran para tirar a carta ou carteira de motorista. Então, são situações que geram uma ansiedade alta, temporária, passou o evento, a coisa volta ao normal. Já na ansiedade traço, aquela pessoa tem um traço ansioso, talvez já foi um bebê, uma criança mais ansiosa. Então, se esta pessoa que já tem uma ansiedade de traço, lá na vida da adolescente, alguém faz besteira com ela, um namorado pinta o sete, ou a namorada, ou dentro do casamento, ou no trabalho, então já tinha ansiedade de traço, alguns eventos vêm e pioram e puxa o tapete da vida emocional, então pode vir uma coisa bem dolorida, pode ser, aí instala-se uma fobia, né, entendeu? Instala-se um transtorno obsessivo compulsivo, que é um exageramento, uma crise de pânico, né? A crise de pânico é um transbordamento da ansiedade excessiva que dá no indivíduo a sensação de que vai ou perder o controle ou vai infartar, né? Então, são maneiras diferentes de ver a ansiedade humana. Então, na verdade, são 4 grandes grupos. Vamos repassar, Diego, joga aí na tela também, esses já citados pelo Dr. César, só para marcar para você. 4 grupos de ansiedade. Ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, que é o famoso TOC, síndrome do pânico e fobias. O que dizer mais, doutor Irineu? É importante salientar que a ansiedade, se nós colocarmos uma linha na extremidade esquerda, eu escrever passado, nós vamos entender que passado nada mais é do que um ato de memória. Memória. A depressão se dirige à memória, ao passado. Do centro, que é o presente, ou realidade. A ansiedade se dirige ao futuro, que é imaginação.
Então, nós temos assim, o ansioso é um indivíduo que sofre antecipadamente por imaginação. O deprimido sofre por lembranças. Como era bom, já fui diferente, etc, etc. E, no meio, e o mais difícil, é a presentificação. É estarmos antenados com a realidade. E isto, existe uma confusão enorme. Por exemplo, se você conta que você está iniciando um novo programa de televisão, você que é apresentadora, você comenta isso com uma amiga ou com alguém, e essa pessoa for negativista, fala, xiii, isso não vai dar certo. Não, já estou dizendo porque eu sou muito realista. Espera um pouco, ele está confundindo tudo. Ele não pode ser realista quanto a uma coisa futura. Ele só pode dizer que este programa não deu certo. Agora, quanto ao próximo, ele não pode dizer nada. Então, por isso que eu digo, a ansiedade é sempre em relação ao futuro. E a depressão, a memória. A memória. Vamos aprendendo mais. Nós vamos, então, daqui a pouquinho, começar a falar mais sobre depressão. Só que eu estou com medo de não dar tempo de a gente atender algumas das perguntas. Então, por enquanto, nós vamos ficando com algumas dessas definições e vamos caminhando acompanhados ou acompanhando o tempo, porque nós é quem acompanhamos o tempo. Bom, um abraço para o Moisés Santana, tuitando aqui pra gente. A sua esposa clamando pelo meu brinde. Tá gostando do meu brinde oferecido hoje no programa? Eu também queria participar desse sorteio e ficar com esta blusinha para mim. Te garanto isso, Moisés. Um abraço. A Fátima vai retuitando, o pessoal que está aí participando com a gente pelo Twitter, vai retuitando o link, vai convidando seus amigos para acompanhar aqui o nosso programa. E hoje o tema é traumas e depressão, tá? Vamos a algumas perguntas que chegaram pelo nosso Facebook. Visita a nossa página. Eu até separei, trouxe por escrito aqui para a gente não misturar uma coisa com a outra. Hoje eu tenho uma pergunta sobre o tema de hoje. Nunca fui valorizada na minha casa, ó, história, memória. Nunca recebi palavras de afirmação. O pouco que tive sempre veio do meu pai. Agora, dentro de casa e na rua, sempre recebi palavras negativas. Dentro de casa e na rua. O quanto não era boa em nada do que eu fazia. Sempre tive uma imagem péssima de mim mesma. Com isso, aprendi a ter relacionamentos no qual eu não conseguia me entregar por não me achar digna de ser amada. Por mais que as pessoas diziam que eu era boa ou bonita, nunca acreditei. Então, algumas pessoas diziam que ela era bonita e uma pessoa boa. Então, não era todo mundo. Hoje eu estou casada, tenho uma carência tão grande, um buraco tão grande no qual só me dei conta agora. Por mais que meu marido me ame, eu sinto que não sou boa para ele. Tenho necessidade de agradar, de parecer... Isso está dentro do quesito trauma. Ela acredita que ela tem trauma, a sua memória traumática, e por isso ela é o que é hoje. Doutor César. Logo que você falou aí a frase dela, as palavras sempre e nunca são perigosas, né? Então a gente tem que ter cuidado. Às vezes a pessoa generaliza, né, Irineu? Tá bom, pelo esse brevíssimo relato aí, a gente vê da história passada dela que realmente foi uma pessoa que não teve muito input, muito estímulo afetivo positivo. Então isso realmente machuca muito o psiquismo do indivíduo e se traz isso para a vida adulta com uma luta grande interna em relação ao respeito pessoal, à autovalorização. Eu diria assim para essa pessoa, olha, pensa um pouquinho, talvez de 10 vezes que você esperava um elogio do pai e da mãe e só veio uma vez, né? Então é importante, vamos ter cuidado com isso. Eu gosto muito de uma frase de um colega nosso, de um trabalho que ele escreveu, eu dou o crédito para ele, diz assim, mais importante do que nossos pais fizeram com a gente é o que a gente faz com o que eles fizeram. Sim. Então, evidentemente, essa pessoa está sofrendo por conta desta memória do passado, que gerou uma série de crenças centrais disfuncionais. Crença central é aquilo que está instalado na cabeça do indivíduo e que ele, queira ou não queira, está funcionando como se fosse uma verdade absoluta. Eu não tenho valor, eu não presto, eu sou um zero à esquerda, ninguém vai gostar de mim. São crenças centrais. Está ali rodando no computador da cabeça e que influencia no comportamento, né, Irineu? Sem dúvida. Então,
em algum momento ela vai ter que questionar alguns pensamentos automáticos também que vem na cabeça dela, que faz com que ela se deprecie. Ela vai ter que botar esse pensamento na mesa assim, ei, peraí, o que eu estou pensando aqui? O que brotou na minha cabeça agora aqui? Que eu não sou legal, ninguém vai gostar de mim porque eu sou um zero. Ei, peraí, da onde vem esse tipo de pensamento? Né? Por que eu estou insistindo em pensar dessa forma? Por que eu não preciso continuar a ser uma pessoa ruim para mim mesma, deixando que esse tipo de pensar tome conta da minha cabeça? Então a gente vai ter que ajudar essa pessoa a questionar o conteúdo negativo do pensamento e decidir trocar esses pensamentos por outros pensamentos. Eu estou falando de uma coisa bem cognitiva agora, né? Sim, sim. Então, com o psiquiatra, a gente analisa 3 aspectos do pensamento do paciente: o conteúdo, o ritmo e a estrutura, né? Então, o conteúdo é aquilo que está ali dentro, que você pensa. Então, é claro, ela é como você falou e bem falado, está no PowerPoint ali, quer dizer, a forma de pensar negativa veio de uma pressão externa por conta de um estímulo negativo, né? O pai não elogiava, a mãe e tal, mas ela desenvolveu isso. Então, para ela sair disso, vai perdoar esses pais, vai olhar para trás e ver que eles fizeram o que foi possível e ela também fez o que é possível e que agora a peteca está na mão dela, ou seja, o que eu faço com esse monte de pensamento negativo, ruim, que quer me detonar aqui o tempo todo? Ela vai ter que receber uma ajuda para poder começar a trabalhar em cima dessa forma de pensar. A parte emocional já desabafou a tristeza, já chorou o suficiente ou ainda não? Então vai ter que ter talvez uma canalização dessas emoções, uma expressão dessa dor pela negatividade que ela recebeu durante tanto tempo, né? E aprender realmente a ter a melhor amiga dela, ela mesma. Isso significa o quê? Que ela precisa aprender a valorizar ela mesma como pessoa. Nós vamos para o nosso intervalo, vamos voltar com muita conversa ainda. O doutor Irineu ainda vai dizer para a gente se mandar o depressivo levantar da cama, ou deixá-lo lá sozinho, se vire, ou esperar qualquer outro comportamento dele não ajuda. Então, o que ajuda? Como é que faz para sair do estado de depressão, de ansiedade? Como cuidar disso? Sabe que muitas dessas coisas ditas agora nesse primeiro bloco, já dissemos tantas vezes de diferentes maneiras aqui em nosso programa, mas sempre estamos querendo avançar um pouco mais e saber um pouco mais. Por que tanta angústia e como sair dela, tanta agonia? Tem inclusive uma pergunta aqui: como fazer a diferença entre tristeza e depressão? Se confunde muito? Logo depois do intervalo, participa aqui com a gente, fica ligado na sua Novo Tempo, o canal da Esperança. Até já! O povo está tão animadinho para participar no programa de hoje, tá ótimo. Nem parece que a gente está falando de depressão, de trauma, mas isso que é bom, né? Falar das coisas que a gente precisa aprender sem perder o sentido da vida, muito menos a alegria aqui participando do nosso programa. Continua participando aí pelo Twitter, pode visitar a nossa página também no Facebook, vai lá, deixa sua pergunta. Trouxe várias perguntinhas, o problema é o tempo, muito corrido. Dica de leitura de hoje, de quase toda semana, porque assim é um dos livros que eu mais amo. Vou trazer outros à medida que eu vá me convencendo de outra literatura, eu trago, mas ultimamente esta tem guiado o meu dia a dia. A Ciência do Bom Viver, da escritora Ellen White. A Ciência do Bom Viver você pode encontrar na sua cpb.com.br. Deixa eu ler aqui um trecho que eu marquei. Olha só. Tem algumas pérolas maravilhosas, né? Deixa-me ver uma que eu marquei. Frequentemente, vosso espírito pode se apoderar e nublar-se por causa do sofrimento. Não é assim? Nós ficamos tristes, né? Nossa vida fica nublada. Mas não busqueis pensar nisto, então. Sabeis que Jesus vos ama, Ele compreende a vossa fraqueza. Podeis fazer sua vontade com o repousar em seus braços. É uma lei da natureza, olha essa afirmação, é uma lei da natureza que as nossas ideias e sentimentos sejam animados e fortalecidos ao lhes darmos expressão. Ao passo que as palavras exprimem sentimentos, é também verdade que os sentimentos exprimem os seus sentimentos, os seus pensamentos. Se exprimíssemos mais a nossa fé, se falássemos mais da nossa fé, das coisas bonitas, do amor de Deus, nos regozijássemos mais nas bênçãos que sabemos possuir, a grande misericórdia e o amor de Deus, teríamos mais fé,
e mais amor. Então, muitas vezes, nos concentramos demais na nossa dor. Nós ficamos concentrados demais na nossa agonia, não saímos disso. E aí os nossos pensamentos, pensamos muito nisso, acompanham os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, portanto, vão acompanhar a direção dos nossos pensamentos, entendeu? Coisas bonitas assim. Aqui no livro A Ciência do Bom Viver. Perguntas chegando a toda hora, mas uma delas citamos antes do intervalo, o doutor Irineu, os nossos companheiros de programa hoje, o doutor Irineu e o doutor César Vasconcelos, dois psiquiatras. Você que está chegando agora, o tema de hoje é depressão e traumas, a relação de um com o outro. E tem uma pergunta muito interessante aqui. Como saber a diferença entre depressão e tristeza, doutor Irineu? Diego, joga aí aquela tela para nós então fazermos já esse diagnóstico, critério diagnóstico para depressão. Tá pequenininho aí no vídeo, mas eu vou acompanhando com você. Sensação de desesperança, você sente isso? Nada faz sentido? Baixa autoestima e ideação suicida. Pensa. Humor deprimido a maior parte do dia. O dia inteiro, para baixo, nada tá bom. Sensação de vazio. Tristeza ou choro. Perda de interesse ou prazer pelas atividades. Não tem prazer nenhum pelas atividades que antes você gostava. Perda ou ganho de peso ou apetite. Insônia ou excesso de sono. Agitação, irritabilidade, retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sensação de inutilidade ou culpa inexplicável, memória ou capacidade de concentração reduzida. É assim, então, um diagnóstico para uma depressão, passa-se esses critérios, doutor? Esse é alguns dos critérios, né? Que são os mais básicos. Isso. Mas aquilo que dura, por exemplo, uma pessoa perde um ente querido. A gente considera que até um ano, essa pessoa tem todo o direito de chorar, de ter os flashbacks, de rememorar, de lembrar-se, etc. E isto constitui-se numa perda grave de um ente querido, mas é uma tristeza. Uhum. Ela passa a fazer parte daquilo que nós chamamos de depressão, se ela durar mais do que um ano após o luto. Aí o luto é patológico. Okay. Então, nas coisas mentais, a gente começa a perceber o seguinte: não há um limite matemático preciso, até onde isso aqui começa e onde começa. Não é bem assim. Uhum. Isso é mais ou menos como o amadurecimento de uma fruta. Se nós entendermos que a nossa personalidade se assemelha muito, se pegarmos uma laranja, uma maçã e colocarmos aqui em cima da mesa, e o cameraman focar na fruta, ele vai ver que há um lado mais vermelhinho, mais bonito da fruta. É aquilo que nós poderíamos dizer, o lado que apanhou mais sol, é o lado que apanhou mais vida, mais energia, mais coisas positivas, e ele nos parece muito mais bonito. E há um outro lado, ainda verde da fruta, ou não tão exposto ao sol. E o sol, o que seria? Seria as vicissitudes mesmo, elas nos fazem crescer. Nós não podemos somente lamentar aquilo que nos acontece de ruim, porque nós temos que lembrar que os nossos pensamentos, uma representação seria o seguinte: é como a teoria da cebola. Você coloca por camadas. Se você tentar desconstruir uma cebola, você vai ver que ela é composta de dezenas de camadas. Nosso pensamento também. Se nós temos um núcleo central em que eu digo, eu sou mal amado, eu não fui bem educado, não me valorizaram, etc., também é um núcleo central. Agora, isso não impede você de ir colocando novas camadas sobre esses pensamentos, de forma que eles não vão desaparecer, eles estão lá no fundo. Mas a cebola está sendo reconstruída de outra maneira. Esta moça aqui, um pouquinho antes do intervalo, fez a pergunta de não se sentir amada pelo esposo, etc. Há uma coisa muito séria a ser aí colocada para ela. Ela não pode perpetuar este sofrimento sobre os filhos.
Porque se ela não fizer esta, digamos assim, César, essa rememoração e a teoria de construir em cima desses pensamentos novos, novas estruturas, ela daqui a pouco, na outra geração, aí vai ser a terceira. Os pais, a quem ela diz que nunca foi valorizada, ela, que não se valoriza, e agora vai ser a filha ou o filho. Então, a gente vai ter uma perpetuidade de gerações sofredoras. Alguém tem que parar com isso. Tomar uma atitude. Pensar diferente. Pensar diferente. Escolher pensar diferente. E a diferença entre a tristeza e a depressão, ampliando um pouquinho mais, quer dizer, a tristeza normal, o luto psicológico normal, realmente que vai de 3 meses a 1 ano, né? A pessoa não necessariamente para de trabalhar, ela não para de funcionar no dia a dia da vida dela. Ela pode ficar um pouquinho mais jururu, um pouquinho mais triste, mais lenta, mas ela toca para frente e vai levando, né? Já a depressão, a pessoa para, ela trava, não consegue. Então, essa é uma diferença aí, em termos laborais, vamos dizer assim, né? Isso. Ok, muito bem-vindo. Sempre o conhecimento, para a gente saber administrar. Vai ver que tem gente, então, pensando estar em depressão e quando, na verdade, ele está no momento em que foi produzida uma tristeza, né? Perguntas... E olha, ontem eu fiz uma palestra, veio falar uma pessoa no final, porque no mês passado essa pessoa assistiu a palestra e no final veio falar comigo e falou assim, olha, eu estou muito mal, estou passando mal, eu preciso de uma consulta, eu não estou legal. Aí falou umas questões lá pessoais e tal. E eu falei, tá bem, podemos agendar, vamos arranjar uma vaga no consultório, etc. Mas tente praticar o que você já aprendeu aqui, inclusive você conversar com Deus, fazer sua oração, você realmente abrir o coração plenamente a Deus e tal. Esse fim de semana ela veio assistir a palestra, no final veio falar comigo e falou assim, olha, não preciso de consulta mais não. Mas o que houve? Eu disse, eu realmente entrei de cabeça no relacionamento com Deus. Eu falei, Deus, eu preciso de ajuda. E eu parei de pensar que eu era um problema. Eu parei de pensar que aquelas coisas que eu pensava que eram só traumas ou complicações, sim, tinha umas complicações, mas eu comecei a olhar de uma forma diferente para isso. E eu vi que então eu posso aprender a lidar com essas coisas mal resolvidas sem ter que estar me afundando. Eu disse, que interessante, né? Ótimo. Quer dizer, deu um clique nela e ela começou a pensar de uma forma diferente, né? E eu falei, muito bom, parabéns, é assim, Deus ajuda e Deus faz. E é o que eu sempre digo aqui, às vezes, no programa, né? A cruz são 2 paus, o horizontal e o vertical. Tem coisa na nossa vida que só Deus resolve, ponto. É o pau vertical. Isso. E tem coisas que Deus usa pessoas para ajudar pessoas, né? Um profissional, etc, etc. Então é isso. Com certeza. Graças a Deus. E posso ficar feliz porque você aí de casa tantas vezes tem dito que a Novo Tempo tem ajudado a você. Tem ajudado a você a ampliar os horizontes, as ideias, a repensar melhor. E o consultório de família chegando até você, a sua família também, considerando que o seu bem-estar é alguma coisa que o Senhor nosso Deus quer para você e para nós também. Olha só, chegou a sua vez de então dizer para a gente, continuando, aquilo que levantou-se e nos deixou curiosos e afinal é o principal propósito no programa de hoje. Há coisas que a família faz ou que os amigos fazem para tirar o indivíduo do estado de doença, depressão no caso, e às vezes não dá certo. Tem um rapaz escrevendo aqui dizendo assim, Darleide, o programa está muito bom. Minha esposa está passando por um momento difícil e agora eu posso ajudá-la com estas informações, com mais estas informações. Vamos então recapitulando aqueles 3 aspectos que o senhor colocou para nós e o que então deve ser feito para ajudar uma pessoa que esteja no estado depressivo? Olha, nós diríamos, a primeira coisa, o seguinte, uma tristeza, ela é sempre seguida de uma causa que você pode levantar. E a depressão, por ser endógena, você não encontra a causa, porque o indivíduo pode dizer, eu estou no melhor momento da minha vida. Está tudo andando bem, eu não tenho queixas. O meu casamento está bem, o meu trabalho está ótimo, etc. E eu me sinto péssimo. Muito bem. Esse desequilíbrio, ele vem de uma natureza bioquímica. E essa natureza bioquímica precisa ser corrigida. Nós temos 2 coisas que concorrem para sairmos de um estado depressivo. Evidentemente, primeiro, uma boa história que precisa determinar um diagnóstico. Feito o diagnóstico, nós podemos dividir em 2 fases. Uma fase medicamentosa e uma fase psicoterápica.
o peso de cada uma depende do colorido que a pessoa dá à sua própria vivência. É ela quem determina isso, não é o médico. Há indivíduos que você vê pela história que a maior necessidade dele realmente é de ser ouvido, é de ter alguém que o atenda. Isso já é 80%. Há outros que não, que você vê que realmente ali você tem que entrar quimicamente para ajudá-lo, porque ele não encontra forças nenhuma para poder respirar. Então você tem que entrar primeiro com a fase medicamentosa e fazê-la com uma boa atuação para que um instrumento, para que depois ele possa vir até a falar. Eu acho que é importante dizer também que nem sempre o primeiro medicamento ofertado para o paciente vai dar certo. Muitas vezes eu vejo as pessoas dizerem que foi necessário trocar a medicação, trocar a dosagem, até encontrar o que seja adequado, não? Adequado. Você sabe que nós estamos passando um momento difícil e o César sabe disso, somos amigos há muitos anos, né? Então ele sabe que sou filho de um psiquiatra que foi atuante durante mais de 50 anos. E eu digo isso pelo seguinte, quando eu pego receitas do meu pai, de 40 anos, 50 anos atrás, e olho, e eu digo, mas meu pai tinha muita fé, meu Deus, como é que ele tratava dando isto? Porque aos nossos olhares de hoje, aquilo é um absurdo, como é que isso funcionava? E funcionava. Deus o ajudava a funcionar e ajudava outros médicos. Eu não tenho dúvida. Era o que tinha à disposição, né? O que havia. Eu não tenho dúvida, só que eu acho que Jesus volta antes, mas eu estou falando agora hipoteticamente. Eu não tenho dúvida. Que Jesus volte antes. Creio que sim. Mas se tivéssemos 50 anos à frente, eu tenho certeza que alguém pegaria o meu receituário, o do César, e diria, mas que absurdo. O sujeito dava isto. Não é possível. Muito bem. Apenas como uma informação para a gente ter assim, uma coisa bem atual. Desde o final do ano passado, nos Estados Unidos, a fluoxetina e a paroxetina, que muitas pessoas continuam usando no Brasil, sendo receitado largamente, estão proibidas nos Estados Unidos, pelo FDA. Especialmente devido aos jovens masculinos entre 8 e 18 anos. Eles quebram cromossomas. Isso é gravíssimo. Isso significa? Isso significa que os americanos esperam, dentro de 15 ou 20 anos, uma geração interrogada de monstros. É uma nova talidomida? É um novo medicamento que vai ocasionar perdas significativas, seja no campo da inteligência, seja no campo da motricidade? Não sabemos. Não sabemos. O fato é que foi abolido. E aqui é vendido e receitado amplamente. Não há problema nenhum se você usar, especialmente você sendo adulto, aí e não importa o sexo. Mas se você for uma criança do sexo masculino entre 8 e 18, paroxetina e fluoxetina, tem que ser mudada. Tirada da prescrição. Devido a esse problema. Então, remédio é uma coisa que nós também precisamos lembrar sempre o seguinte, é uma questão de dosagem. Entre ele se tornar benéfico e ele se tornar um veneno, há uma distância. Há uma distância. E precisa ser muito bem controlado. E quando você mencionou que uma pessoa pode ter que trocar, nós precisamos lembrar uma coisa. Para passarmos do sangue para o cérebro, evidentemente são 100 bilhões de células. Estas 100 bilhões, para elas receberem o benefício do remédio, demandam um tempo. Porque o metabolismo nosso, existe uma barreira chamada sangue-cérebro, hematoencefálica, que se uma mãe fumante na gravidez mandasse para o filho toda a nicotina que está no sangue, ela mataria o feto. Só que passa somente 6 a 7% ao dia, graças a Deus. O feto nasce com baixo peso, mas nasce. Quando se trata de remédio para o cérebro, nós precisamos entender o seguinte, a mesma regra áurea válida, 6 a 7% por dia de metabolismo.
Em 10 dias, você tem por volta de 60% a 70% de atuação da medicação. Com 15 dias, você está entre 90% e 105%. É quando ele vai começar a agir. Então, essas 2 semanas iniciais, ou às vezes um pouco mais, são cruciais. E, estranhamente, ao se iniciar, geralmente a piora do quadro. Ao se iniciar com remédio. Olha só. E a pessoa fala, mas escuta, peraí, eu fui lá, ele me passa o remédio, eu estou pior do que o... Efeitos colaterais, né? O que foi? Não, antes de ser colateral mesmo, César, é o seguinte, eu sempre brinco com o César, é o seguinte, o cérebro não sabe tirar média. Ele faz o escaneamento, ele encontra um X aqui e não encontra lá. Ele não sabe se orienta o comportamento, que ele que orienta, pelo que ele encontrou a mais, os 6%, 7%, 12%, 14%, ou o que ele encontra a menos. Como ele não tira a média, o comportamento desse indivíduo no início, ele se torna mais instável ainda. Então, se a pessoa teve uma tentativa de suicídio e vem ao psiquiatra pedindo uma ajuda, claro, você vai prescrever a medicação, mas tem que avisar a família. As chances dele tentar o suicídio no início do tratamento torna-se ainda maior do que sem o remédio. Com o remédio ainda piora. Por quê? O pouco de energia que vai entrando já dá forças para ele repetir o ato, às vezes até com êxito letal. Então, você tem que tomar muito cuidado e avisar. Não se estribe no fato de que, começou o tratamento. Não tire os olhos dele. Você primeiro precisa que este tratamento esteja sendo efetivo para depois você relaxar. Ai, é quase um suicídio a gente lançar um tema como este nessa dimensão com o tempo que temos. Vamos ter que repetir a dose. Mas, doutor César e doutor Irineu, nós estamos falando, neste momento, medicação. É uma fase do tratamento. Fica nisso, o pessoal está aqui perguntando bastante. Fátima, um abraço para você. Mesquita, a Raquel, Luana, a Tati Carmelo, a Gurgel, enfim, a Sheila. A questão é, fica no medicamento, a gente só tem 5 minutinhos. O que mais? Qual é a outra fase? Eu sempre faço com meus pacientes, quer dizer, depressão tem leve, moderada e grave. A grave com e sem sintomas psicóticos. Depressão moderada para grave tem que medicar, né, durante um tempo, de preferência 6 meses, 1 ano, e eu já digo de cara para os meus pacientes assim, olha, você vai precisar usar realmente um pouco de tempo essa medicação, mas vamos ver o quanto antes você vai ficar livre dela, né? Especialmente se é um paciente que gosta de tomar remédio, né? Tratamento para depressão envolve psicoterapia, envolve orientação da família, envolve a medicação, envolve apoio espiritual, tudo isso. Então, é importante já de cara a gente informar a pessoa, olha, você precisa usar, vai te ajudar, e dar as orientações sobre esses efeitos iniciais, tudo isso, orienta a família, mas deixa aquela ponta de esperança assim, olha, vamos o tanto quanto possível você se libertar disso. Então, para isto você vai precisar fazer um pouco de exercício, você vai começar a pensar em algumas coisas assim que for possível, né? Se for uma depressão grave, não consegue nem pensar no começo, mas a gente coloca uma parte de apoio psicoterápico para essa pessoa já começar a ter pelo menos a esperança de que, quando eu começar a conseguir melhorar a pensar, quando eu conseguir pensar melhor, então, que bom que eu vou poder realmente fazer alguma coisa por decisão pessoal e não só ficar tomando comprimido aí com água todos os dias, né? Então é importante a gente deixar essa esperança assim, nas pessoas. A medicação ela é temporária, ela não deve ser a única solução, porque ela não é a única solução. Se as pessoas estão deprimidas e que usam medicação e pensam que vai resolver tudo, se ela não mudar a forma de pensar, a medicação não vai funcionar daqui a 2, 3 meses, vai querer outro medicamento, vai pedir para a gente mudar de medicamento. Estava tão bom, agora já não está mais. Aí você checa a forma de pensar, está igual antes. Então, tem que fazer uma coisa no nível cognitivo também. Se a medicação respondesse tudo, estaríamos todos curados, porque tem muita farmácia nesse Brasil de meu Deus, né? Exatamente. Você já imaginou o seguinte? Que maravilha seria a gente comprar comprimidos de felicidade? Pois é. Resolveria, não? Sua palavra final para os nossos amigos de casa, sabendo que teria muito mais para ser dito, mas... Eu gostaria de dizer o seguinte, estresse, traumas, depressão, ansiedade, tudo isso existe e, como o Dr. César falou a princípio, depende de como o indivíduo
por sua própria condição, aborda estes problemas. Esta abordagem, muitas vezes, ela necessita do que nós chamamos de fatores de resiliência. O que é fator de resiliência? São fatores que fortalecem o indivíduo para o combate destes males. E entre os fatores de resiliência, eu destaco 2 extremamente importantes. A oração. Fale com Deus o seu problema. Fale com Ele. Ele é o teu Criador. Não há nada que surpreenda a Deus. Amém. Diga a Ele. Esse é um fator de resiliência. E o segundo, se não tem, adquire uma Bíblia. Adquira, leia diariamente. Não há, neste mundo, nenhuma publicação capaz de nos transformar como a Bíblia é capaz. Amém. É um psiquiatra, ele não começou a carreira ontem, não. Cerca de uns 30 aninhos. 40 aninhos, servindo a obra de ajudar as pessoas. Mas ele conclui com esses 2 aspectos: ler a Bíblia e orar. O que mais dizer, né, doutor César? Posso falar? Tem 30 segundos? Olha só, algumas ideias. O que você pensa influi em você. As palavras agem sobre o que você pensa. As palavras seguem o que você pensa. Você se torna o que você pensa, o que você mais pensa. Se você fala de fé, de amor, de esperança, você se torna fervoroso, esperançoso, amoroso. Se você fala, pensa, vive fé, você vai ter fé. Então cante mesmo que você esteja triste. Ore em voz alta, louve ao Criador e Ele fará isso que o louvor está dizendo. Deus pode fazer uma reviravolta na sua forma de pensar e lhe dar uma forma de pensar sadia. E você se torna, então, assim, sadio. Fica com Deus. Amém. Lindos, lindos. Tá vendo? Por isso que eu digo para você tantas vezes, os profissionais que vêm aqui, eles não vêm só porque são profissionais da área, mas porque são servos de Deus. E podemos concluir um programa como este, que tinha tudo para ser um programa pesado, falando das agonias humanas, mas nós preferimos sempre dar voz ao Espírito de Deus, nos falando de paz e de esperança. No livro que eu disse para você como dica, diz, deixa eu antes lembrar que a Kaila, um beijo para você, você vai ficar com a minha blusa, eu não, que dó. Beijo para você, viu, amada? Quero mandar um abraço para o pastor Gerlin, para Sandra e para Carol, para os meus amigos da Igreja Adventista de Sikank, lá nos Estados Unidos, e Patact. Um beijo para vocês e a tantos outros amigos. Eu mando abraços nos próximos programas para vocês ficarem ligados, mas foi uma delícia estar com vocês aí. Que Deus os abençoe ricamente. Muito obrigada pelo carinho. Encerro dizendo, não é sábio olhar a nós mesmos e estudar tanto as nossas emoções. Se assim fazemos, o inimigo apresentará dificuldades e tentações que enfraquecerão a fé e destruirão o ânimo. Estudar atentamente nossas emoções e dar cursos aos sentimentos é entreter a dúvida e enredar-nos em perplexidades. Devemos desviar os olhos do próprio eu e olharmos para Jesus. Olhe para Jesus, mais do que olhe para você e para a sua agonia. Que Deus te abençoe e te guarde. O nosso programa fica por aqui, mas temos encontro marcado na semana que vem, ao vivo. E nós vamos esperar você em nome de Jesus. Um abraço.